Boa noite. Saul Spinelli foi o orador do grande expediente da semana. Os principais trevos e acessos a Passo Fundo pautaram o discurso do orador do grande expediente. Projeto que institui o novo plano de carreira dos servidores públicos municipais é discutido em plenária. Me surpreendeu a forma como ela chegou nesta casa. Primeiro, em regime de urgência. É a vida de mais de 3.000 servidores, hoje atual, no quadro dos servidores. E no segundo bloco você vai saber o que é a espinha bífida e por que este defeito congênito preocupa as gestantes. E é a malformação do sistema nervoso central mais comum que existe, acometendo 1 a cada 1.000 nascimentos no Brasil atualmente. Agora, no Jornal da Câmara. Saul Spinelli foi o orador do grande expediente da semana. Veja agora um resumo deste espaço de honra da sessão plenária. Os principais trevos e acessos a Passo Fundo pautaram o discurso do orador do grande expediente. Saul Spinelli resgatou uma audiência pública promovida pela Câmara de Vereadores em julho de 2017. Vai levar 10, 15 anos para o investimento? Sim, mas nós temos que pensar, que investimento? Quanto vai custar esse investimento? Cadê o projeto? Quem é que vai fazer? Por isso que a gente provoca que existe um planejamento de curto, médio e longo prazo. Nós temos aqui o acesso ao Distrito Paulo Rossato, que é uma vergonha, gente. Com todo respeito ali, uma rodovia de 30 anos atrás, né, que não atende mais, mas de longe atende um acesso às principais indústrias de Passo Fundo. Cito aqui a Italac, cito aqui a Desfonte, o próprio Gran Palazzo que fica na esquina. Mortes, acidentes, demora, muitas vezes o atraso, a gente fala aqui envolvimento de ônibus, coletivos urbanos que precisam atravessar a rodovia para cumprir o horário, para levar o trabalhador no serviço, para levar o estudante na escola. Acesso ao Distrito Santo Antão. Lá temos o Vale Natural. Eu vou destacar aqui porque o Rogério que me ligou e me disse, Saul, precisamos movimentar. Fomos a Porto Alegre 3 vezes, vamos ir mais se precisar. O Dair volta a repetir através do Gelson e do Luiz Antônio, nos atenderam muito bem. Quando a gente é novo, tudo é fácil. Tu dá uma corridinha, 2 pedaladas, tu já está do outro lado. E quando uma pessoa está com uma perna machucada, está com uma certa idade, nós temos que também fazer uma cidade boa para todo mundo, e esse pessoal de Santo Antão tem necessidade urgente de uma atenção para essa região. Esse acesso é um acesso de 30 anos atrás, que disputa hoje com todo o movimento da João Catapã, que disputa hoje com mais de 2.000 unidades habitacionais construídas ali. Tem o acesso, o vereador Luiz Miguel, pelo Jardim América, pela Nossa Senhora Aparecida, tem, mas as pessoas usam este acesso. O ônibus usa este acesso. As vans escolares usam este acesso. E aí o que acontece? Vão lá meio-dia para ver se conseguem atravessar. Sabemos que não há condições de fazer todos os acessos, todas as lombadas, elevadas, passarelas, do dia para a noite. Sabemos que é impossível resolver todos os problemas em pouco tempo. A questão de verba, a questão de licitação, projetos, etc. Porém, temos que ter um planejamento. Se nós não pensarmos na solução desses problemas, eles vão continuar existindo e daqui a 5 anos nós vamos estar em outra audiência pública tratando da mesma questão. E nesse meio tempo, entre a audiência pública de hoje e a daqui a 5 anos, talvez sejam alguns vereadores diferentes, mas o certo é que vão ter mais pessoas que se acidentaram e muitas delas que faleceram nesses locais que estão sendo analisados hoje. Como disse o promotor Paulo Cirne neste trecho da audiência em 2017, o tema voltaria a ser discutido se o movimento não tivesse iniciado. Naquela época, Saul Spinelli chegou a ingressar na Justiça. E hoje, de volta à Câmara, pôde apresentar o resultado. Nós conseguimos alguns avanços de apoio à iniciativa privada no trevo de acesso ao Schindler, um valor de 3 milhões de investimento, mais um investimento que chega
somado chegar a 8 milhões na pista paralela, ali na RS 324, mas agora nós temos os 2 projetos em andamento, que foi assinado o ano passado com o governador Randolfo, que são os trevos da Caravela e o trevo da Santa Marta. 2 com intervenções importantes, que provavelmente serão viadutos, né? E nós sugerimos no documento, no processo que eu abri em 2017 da Caravela, que foi aberto também da Santa Marta, um túnel que liga a Dona Júlia com a Xangri-Lá, e com isso facilita o fluxo de entrada e saída daquele bairro, principalmente dos ônibus, que hoje sofrem muito por cumprir o horário. A comunidade pede isto, nós fizemos várias reuniões em Porto Alegre, com empresários, com lideranças comunitárias, o Gerson Marques da GM, o Rogério Vicentini do Garde Vale Natural, todas essas pessoas... pessoal da Desfonte, do Gran Palazzo, da Italac, da Ambev, todas essas pessoas reivindicaram obras tanto no Distrito Paulo Rossato, quanto na Caravela, quanto na Santa Marta, inclusive na Santa Marta ali o Colchões Castor, o seu João Salton, que agora não está mais com a empresa dele lá, mas nos ajudou muito nesta luta. Esta é uma luta que chega a 10 anos. Né? Nós avançamos alguns aspectos de projetos, evidentemente que depois dos projetos aprovados tem a questão orçamentária, tem a questão de licitação, tem a questão da conclusão da obra, mas o tempo passa igual. O que nós não podemos deixar de fazer é lutar pela obra. Então nós não lutamos sozinhos, mas não desistimos. Como presidente do Xisler, como presidente da UNPAF, como vereador, e agora a gente volta à Câmara para continuar. E, evidentemente, sempre com o apoio do Ministério Público, com o Dr. Paulo Cirne, que nunca, em minuto algum, nesses últimos 10 anos, nos deixou e deixou de nos apoiar. Entrou na pauta para discussão do plenário o projeto número 6 de 2023, que institui o novo plano de carreira dos servidores públicos municipais. E a vereadora Regina Costa dos Santos se manifestou na tribuna sobre a matéria. Vamos conferir um trecho. Vou falar sobre esse projeto. Eu confesso para vocês que a tal da reforma administrativa me surpreendeu a forma como ela chegou nesta casa. Primeiro, em regime de urgência. É a vida de mais de 3.000 servidores, hoje atual no quadro dos servidores, sem falar que a gente vai mexer na vida funcional de todos os futuros servidores da Prefeitura de Passo Fundo. Projeto este que cria cargos, que faz extinção, que suprime vários artigos, que cria novos artigos, um projeto complexo, denso, com mais de 44 artigos, muitas páginas, e o que eu considero mais sério como servidora que sou, sem discutir com a categoria. Acompanhei processos de elaboração de plano de carreira do magistério, o Estatuto do Servidor, e sempre se formou uma comissão para discutir antes. Passou por assembleia de servidores, de professores, para depois chegar nessa casa. E o que nós recebemos aqui, um projeto extremamente complexo, em regime de urgência. E sem discutir com a categoria. Então, me associo à solicitação do Simpasso, que pede a retirada desse projeto e que ele seja revisto, que ele possa ser construído, sobretudo com a categoria, que isso é o mínimo que se espera de toda e qualquer administração. Para os senhores e senhoras ter ideia do tão grave é o projeto que está na casa, ele suprime o artigo 159 da Lei Complementar 203, de 4 de julho de 2008, que garante para as nossas mulheres servidoras o horário especial de amamentação. Vejam o quanto grave é isso. Existe a justificativa de que a licença maternidade é de 6 meses, mas nesse mesmo artigo ele garante que, mediante a solicitação médica, pode se estender esse período. Isso é direito conquistado. Uma das promessas da atual administração é que não iria se mexer nas vantagens dos servidores, mas não é o que a gente vê no projeto que está na casa. Contem com o meu apoio, vamos fazer essa discussão de forma profunda e vamos trabalhar sim para sensibilizar a administração municipal, para que se volte um passo atrás, para que a gente possa avançar para os próximos 30 anos.
E depois do intervalo, vamos entender o que é a espinha bífida e como o problema pode ser solucionado. Nós já voltamos. Saúde Brasil apresenta 5 dicas para pessoas com deficiência se movimentarem mais. Independentemente da deficiência, sabia que é possível praticar atividade física de diversas formas? Veja só essas 5 dicas. Dica 1. Todo movimento conta. Por meio de jogos, brincadeiras, dança e movimentos corporais, os movimentos podem ser estimulados na rotina de todas as pessoas. Dica 2. Um cão-guia ou outro animal de estimação pode ser uma ótima companhia para ajudar nos deslocamentos ativos. Amigos e familiares também são boas companhias. Dica 3. Crie e adapte as atividades de forma que todas as pessoas se sintam incluídas. Dica 4. A participação em atividades físicas inclusivas aumenta a socialização e o sentimento de pertencimento a um grupo. Dica 5. Evite ficar muito tempo parado. Você pode buscar água, caminhar pela casa, sair até o portão de casa e ver o movimento na rua, por exemplo. Apesar das dificuldades vivenciadas, pratique atividade física. Você perceberá os benefícios para a sua saúde e o seu bem-estar. Até a próxima! Quer mais dicas? Acesse o site do Saúde Brasil. Carta aberta de mãe para mãe. Ser mãe de um bebê é também conhecer um amor incondicional. É ter sono leve, pálpebras pesadas. É descobrir um novo nível de cansaço, mas também de afeto. É sorrir junto, chorar junto e tirar soneca junto. É amamentar, cuidar, preocupar, suspirar e suspirar de novo, só que de outro jeito. E depois de tudo isso, mesmo durante a pandemia, ainda ajudar outras mães com bebês prematuros em UTIs neonatais e que precisam de leite materno para se recuperar. Esse agradecimento em forma de carta é para você, que doa esperança. Um grande gesto que pode salvar a vida de quem mais precisa. Se você pode, doe leite materno. Qualquer quantidade doada faz toda a diferença. Ministério da Saúde, Governo Federal. Você já ouviu falar de espinha bífida? Este é um defeito congênito que ocorre quando os ossos da coluna não se formam completamente e preocupa as gestantes, mas parte tranquilizante é que ele pode ser tratado com cirurgia intrauterina. Quem explica é a médica fetal Daniele Klaus. A mielomeningocele ou a espinha bífida aberta é o defeito de fechamento de coluna do feto e é a malformação do sistema nervoso central mais comum que existe, acometendo 1 a cada 1000 nascimentos no Brasil atualmente. A gente pode rastrear no primeiro trimestre, no primeiro morfológico, já com a medida intracraniana do quarto ventrículo, que pode nos dar uma chance de que esse bebê venha a ter. Mas o diagnóstico definitivo é no segundo trimestre, geralmente depois das 17 semanas de idade gestacional, em que a gente vai ver essa coluna realmente aberta e as complicações, as consequências dessa situação, que podem ser, altera toda a anatomia cerebral do bebê, pode ter associado a malformação de Chiari, que repuxa para trás da nuquinha do bebê todas as estruturas do cérebro, cerebelo, cisterna magna, vai alterando todo esse formato craniano, pode acumular ainda líquido dentro da cabeça do bebê, fazendo a hidrocefalia. O bebê ele vai ter problemas de locomoção, né? Geralmente vai ter uma paralisia de membros inferiores, pode ter os pés tortos, não vai ter controle de esfíncteres, e consequentemente também vai ter alteração do desenvolvimento neuropsicomotor. Então são consequências muito graves dessa doença. A boa notícia é que grande parte desses bebês que a gente faz o diagnóstico precoce, eles podem ser operados ainda dentro do útero, chamada cirurgia intrauterina. E isso traz um melhor desenvolvimento do feto e da criança, com menos consequências do que se esse bebê fosse operado depois que nascesse. Então,
para fazer esse tipo de cirurgia, a gente tem que ter um diagnóstico precoce, acima de tudo, pois a cirurgia intrauterina para casos de espinha bífida, ela é feita de 19 a 26 semanas aproximadamente. Então, a gente tem que ter esse diagnóstico para poder encaminhar essa mãe para um centro de cirurgia intrauterina. E ainda antes de a gente falar sobre tratamento, o ideal é a gente falar sobre prevenção, profilaxia. E sim, existe a prevenção da mielomeningocele e da espinha bífida aberta, que é feita através do uso do ácido fólico. Então é importante frisar que a consulta com o ginecologista no período pré-concepcional, quando a mulher está planejando engravidar, é ali que se começa o uso do ácido fólico. O ideal é que ele seja iniciado até 3 meses antes da gravidez e seja mantido pelo menos por 3 a 4 meses depois que a paciente já está grávida. É muito importante consultar com o médico fetal, porque não é toda a grávida cujo bebê tem espinha bífida que pode ser submetida a uma cirurgia intrauterina. Então, o médico fetal vai fazer as análises e os encaminhamentos necessários. É importante frisar que a cirurgia intrauterina, no caso da espinha bífida, traz muitos benefícios fetais. Se a gente for operar de forma tradicional esse bebê, ou seja, depois que ele nascer, depois das 37 semanas, 80% dessas crianças vão precisar de colocação de dreno no cérebro para drenar esse líquido dessa hidrocefalia. E geralmente é mais de uma cirurgia para colocação de dreno. E a cada cirurgia dessas, o QI dessa criança vai reduzindo. Então ela tende a ter gradativamente maior retardo mental. O que não acontece em grande parte dos bebês que são operados intrauterinamente. A cirurgia intrauterina, ela reduz absurdamente a colocação de drenos pós-natal no cérebro da criança. Geralmente a cirurgia intrauterina também faz com que os bebês caminhem, deambulem. Geralmente eles também não têm perda de esfíncteres. Lógico que cada caso é um caso e o acompanhamento dos detalhes do nível da lesão, de como conseguiu ser corrigido dentro do útero, cada detalhe desses vai nos trazer um pós-operatório diferente do outro. Mas os resultados são muito promissores. Por isso que é muito importante um diagnóstico precoce para que a gente evite os desfechos negativos. A Luana chegou para mim aqui no consultório em torno de 23 semanas. Ela já havia consultado um outro profissional para fazer o morfológico do bebê dela. E esse profissional havia encontrado água dentro da cabeça do bebê. E ela resolveu vir pedir uma segunda opinião para mim. E quando a gente foi fazer a análise da coluna, encontrou um defeito do fechamento da coluna da bebê dela. E então foi conversado sobre a opção de encaminhar ela para São Paulo com o Dr. Fábio Peralta, que é um dos grandes cirurgiões do país e internacional, referência em cirurgia de espinha bífida, de mielomeningocele. E então ela foi encaminhada e foi feita a cirurgia intrauterina na paciente Luana. Essa é a minha segunda gestação. Então, o caso da Isa é que ela teve uma espinha bífida. A gente começou fazendo as ultrações, a primeira e a segunda. Na segunda, o doutor viu uma dilatação no cérebro dela. Foi aí que eu descobri a doutora Dani. A doutora pediu um encaminhamento para ter uma segunda opinião, para ver o porquê da dilatação no cérebro dela. Foi aí que a gente descobriu que ela tinha uma espinha bífida. Aí a gente pegou esse encaminhamento, fez a ultrassom, tudo. A doutora encaminhou nós para São Paulo, fazer uma cirurgia lá. Só que antes disso a gente precisou fazer mais uma ultrassom com o doutor Fábio. A gente fez lá, ele já encaminhou nós para o hospital, lá em São Paulo mesmo. Na segunda-feira eu fiz a ultrassom e na terça já fiz a cirurgia. Em 3 dias eu fui liberada, porque estava tudo certo com a cirurgia dela, tudo certo mesmo. Aí a gente veio pra casa e depois a gente só foi acompanhando com a doutora Dani, como é que tava ali a coluninha dela, né, até o nascimento dela. Ela veio com 34 semanas, super bem, com 2,255 e 44 centímetros. E hoje ela tá aqui, baita de uma moçona. O Jornal da Câmara desta quinta-feira fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e uma boa noite.